toda palavra que fala desse altar, por mais simples que seja, ela é uma palavra que vem de Deus para os nossos corações e vai alcançar todos aqueles que nela creem, mas para crer nós temos que primeiro entendê-la. Então vamos ler esses dois textos, que na realidade, em sequência, no capítulo de número 9 de Lucas, a partir do verso de número 28 até o versículo de número 43, nós vamos ler. Já está ali na tela, então vamos ler. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, ou 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Não é vós, é vos sofrerei. Eu sofrerei por vocês. Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando o demônio, o derrubou aqui o jovem e convulsionou aquele jovem, né? Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou a seu pai, e todos pasmavam da majestade de Deus. Amém. Espírito Santo de Deus, nós contamos em tudo com a tua direção, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Pai, sobre cada um de nós que aqui estamos reunidos nessa noite. Nós viemos aqui por tua causa, meu Deus, não é por causa de homem algum, é porque, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Cada pessoa que aqui está, meu Deus, eu sei que o Senhor já sabia que elas estariam aqui, e o Senhor preparou algo para falar ao coração de cada um deles e de nós que aqui estamos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pelo teu Espírito que nos inspira, e lembra-nos de todas a tua palavra. Muito obrigado. Oramos agradecidos pela tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, eu quero dar o tema, baseado em tudo que ouvimos nas células, de decidindo ser discípulos de Jesus. Eu, na realidade, já tenho... sempre que tenho uma oportunidade, desde que estudei, falado, né, como eu falei na ceia, em cima da mensagem do pastor, dentro da mensagem que o pastor Eduardo pregou, eu falei isso, que eu vou frisar nessa noite de uma maneira mais direta, com uma mensagem. Então o tema é decidindo ser discípulo de Jesus. E, amados, nós, então, quando ministramos e vimos essa lição,
principalmente a 8ª, que é subindo o monte, ali fala de 3 tipos de pessoas que seguem a Jesus. E nós nos enquadramos em um desses 3 tipos de pessoa. Porém, não é só nós falarmos, eu sou esse e acabou. Não, nós temos que avaliar a nossa postura e o nosso comportamento para saber se nós realmente nos identificamos com isso. Nós percebemos também, ao longo da Bíblia, que tem esses 3 tipos, ao longo da leitura, da exposição da Palavra de Deus, que tem esses 3 tipos de pessoas que são pessoas que seguem ao Senhor Jesus. O primeiro tipo de pessoas que seguem ao Senhor Jesus é a multidão. Havia uma multidão que seguia a Jesus, e a multidão são aqueles que creem. Ninguém iria seguir a Jesus sempre ali por não crer em Jesus, não. Sabe, pessoa que crê, e muita gente nesta vida que crê, e até muitas vezes vai em igreja, frequenta uma igreja, ela crê em Jesus, mas ela somente é uma pessoa que está no meio da multidão. E o que caracteriza uma pessoa que apenas faz parte de uma multidão é uma pessoa que crê em Jesus e o busca para poder resolver os seus problemas. Até experimentam alguns milagres do Senhor Jesus. Porém, não tem nenhum tipo de compromisso com Deus, com a palavra de Deus e muito menos com a obra de Deus. E são aquelas pessoas que só querem desfrutar, mas quando a coisa aperta, elas estão longe, elas não estão nem aí. A sua vida não é transformada pela palavra de Deus. Muitas vezes a sua vida só é suprida. É mais ou menos como aquela multidão que experimentou, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães. Ali foi só, a grande maioria era só pessoas da multidão, pessoas que não tinham nenhum compromisso com Jesus, que estava preocupado em ter a vida transformada, não. Sabe, em obedecer a palavra, nada disso. Eles estavam ali, tiveram fome. O Senhor Jesus pediu para que todos sentaram. Ele pegou 6 pãezinhos, pegou 5 pãezinhos e 2 peixinhos e multiplicou ali para mais de 5.000 homens. Só homens tinha aproximadamente 5.000. Então, nós calculamos que tinha bem mais do que 10.000 pessoas, contando mulheres e crianças que ali estavam presentes. Então, todos esses experimentaram um milagre, uma grande multidão. Porém, a gente percebe que quando Jesus termina a sua obra, e não tinham restado muitas pessoas ali, em Atos fala que a multidão que permaneceu reunida eram de 120 pessoas. Né? Então, cadê essa multidão de mais de 10.000 pessoas que experimentaram o milagre e que acreditavam no Senhor Jesus? Estavam longe. Então, essa característica da multidão, pessoas que buscam a Jesus só porque querem ver as suas necessidades supridas. O segundo tipo de pessoa que a gente vê são as ovelhas de Jesus. Isso já é mais interessante, porque as ovelhas creem em Jesus e seguem a Jesus e até buscam obedecer a Jesus, buscam obedecer a palavra, pois Ele é que conduz o rebanho, as ovelhas, a terem as suas necessidades supridas. Ele conduz as ovelhas, Jesus conduz as ovelhas a pastos verdejantes e guia mansamente a águas tranquilas. Então, a ovelha é essa que ela recebe a direção e ela vai atrás de Jesus. E é muito bom ser ovelha do Senhor Jesus. Sabe, a ovelha, ela realmente é suprida, e eu creio que todos nós precisamos ser ovelhas do Senhor Jesus. Porém, a ovelha em si, só o fato de ser uma ovelha, não é o suficiente. Por quê? Porque as ovelhas, ela é um tanto quanto passiva.
A ovelha, ela é um tanto acomodada, ela só fica esperando. Imagina uma ovelha literalmente falando, o animal ovelha. Ela fica ali esperando o pastor vir e guiar ela. Então, uma ovelha em si, por ser ovelha, ela só quer seguir a Jesus e obedecer a direção que Jesus dá, porque ela sabe que nada vai faltar para ela. Nada vai faltar, mas ela não tem muita preocupação, por exemplo, com as pessoas, né? Se a outra ovelha vai morrer de fome, estou nem aí. Então, essa é a ovelha. Então, ela até ama o seu pastor, ela ama Jesus, mas não está muito aí não, né, com o resto. Agora, tem um terceiro tipo de pessoas que seguem a Jesus, que são os discípulos. Todo discípulo, eles são também ovelhas, porque são supridos por Jesus. Porém, o discípulo, ele não para por aí. O discípulo, ele quer ser como Jesus. Ele quer aprender com Jesus para ser um imitador de Jesus. Ele quer agir como Jesus. Ele quer abençoar as pessoas como Jesus. Ele quer se preocupar com as pessoas que estão à volta dele, como Jesus se preocupava. Por quê? Porque ele quer continuar a obra que o Senhor Jesus começou aqui nesse mundo. Jesus, ele fez a obra e aí ele preparou discípulos para que levasse adiante aquela obra que ele havia começado. E a pessoa, então, que ela tem o desejo de abençoar os outros, ela se preocupa com os perdidos, ela se preocupa com aqueles que não conhecem, as ovelhas que estão perdidas. Ela vai por Jesus buscar essas pessoas. Então, o discípulo é aquele que quer continuar a obra de Jesus e está preocupado com os perdidos e também com aqueles que estão sofrendo. Ele quer compartilhar aquilo que ele tem para aliviar a dor do outro, o sofrimento, a falta que os outros têm. Então, eu quero dizer, o discípulo quer ser parecido cada dia mais com o Senhor Jesus. Ele é um inconformado nesse mundo, e para isso, ele sabe que ele tem um preço a pagar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, essa igreja aqui é uma igreja de discípulos do Senhor Jesus. Por isso, nós perdemos muitas pessoas. Sabem por quê? Porque elas querem uma igreja onde eles não precisam ser discípulos, onde eles não precisam se preocupar com os perdidos. Aliás, eles só oram, ou quem sabe prega uma palavra para uma multidão, já está bom demais. Esse negócio de correr, de andar atrás de gente, de dar tempo para cuidar de pessoas, isso aí é para uma classe especial de cristão, pensam essas pessoas. Então, eles querem achar uma igreja, e tem igreja que pensa assim, amados. Tem igreja que até pensa que os milagres de Jesus foram só naquele tempo. Tem igreja que pensa que o poder do Espírito Santo, não tem, Braz? Tanta igreja, pastor Braz sabe, que conhece, já é vivido quase tanto como eu, lá no Evangelho, e sabe que tem tanta gente assim também aqui, que nem nós, que conhece, sabe, que esse negócio de poder do Espírito Santo, esse negócio de sair por aí pregando a palavra, isso aí era para o tempo dos apóstolos, isso aí não é mais para esse tempo, esse negócio de curar, de transformar a vida das pessoas, não, é você ler a palavra, aqueles que são predestinados vão ler, vão aceitar e acabou, e vai mudar porque decide mudar. Não, amados, então, essa igreja aqui não é assim, e por isso muita gente sai daqui, quando a pessoa diz assim, eu vou para outra igreja, que eu não me identifico com esse negócio de célula. Não é que eu não me identifico com esse negócio de célula, é que eu não estou nem aí com a salvação dos outros, eu não estou nem aí, eu não estou na igreja para poder me preocupar com os outros, eu não estou na igreja para poder trabalhar, para poder me esforçar, eu estou na igreja para aliviar o meu
peso. Eu estou na igreja só para trazer refrigério aos outros que se explodam. Eu, não indo para o inferno, já está bom demais. E realmente, as ovelhas creem o suficiente para serem salvos, mas de uma maneira muito egoísta. É a famosa sanguessuga, né? E tem duas filhas, uma chama Dá, outra Dá. Né? Então só quer receber. Isso é as ovelhas. Mas nós somos uma igreja de discípulo, sabe? E eu creio que o que Deus espera de nós é que nós sejamos discípulos. Então essa igreja perde muita gente, porque ser discípulo não é algo muito simples, é algo trabalhoso, né, Célio? e sabe, nós há pouco tempo ouvimos uma mensagem do pastor Danilo, que ele esteve aqui pregando para os pastores, e ele falou algo que a gente já sabia também, porque eu já tinha ouvido e já sabia. Sabe, o Brasil é um país chamado de um país cristão. Sabe, é um país que muita gente crê em Jesus, por isso é chamado de um país cristão. E evangélicos, nós temos aí, dizem aí que passa dos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Porém, não muda a situação do Brasil. O Brasil ainda é um país extremamente corrupto, é um país de grande mentira, é um país que você não vê tanta gente parecida com Jesus aí. Então não muda a história da nossa nação. Sabe por quê, amado? Porque poucos cristãos desejam ser discípulos. Poucos. E é o ser discípulo que muda realmente o nosso caráter, a nossa vida, porque nós olhamos para Jesus e falamos, eu quero ser como o Senhor. O Senhor Jesus, quando chama os oprimidos, Ele chama para ser, para fazer discípulos. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, sabe, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, ande comigo, para você ver quem eu sou, como eu faço, e como eu encontro a paz, como eu tenho paz, para que vocês, então, possam encontrar a paz também, à medida que você vai sendo transformando suas atitudes. Mas nós queremos Jesus, queremos a paz, mas não queremos o fardo, mesmo ele dizendo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve, porque Ele está conosco e nos capacita, Ele envia o poder que nós precisamos para ser transformado. Então, veja, aliás, só para completar, né, essa semana, eu acho que foi ontem ou anteontem, saiu o meu devocional, e eu fiz justamente isso. Eu falei, ser discípulo, sabe, gente, ser discípulo não é uma missão muito fácil, né? É algo trabalhoso. Jesus chamou 12 para estarem com Ele, e depois que estivesse com Ele, aprendesse, fosse transformado, seriam enviados a pregar, a anunciar a salvação a outras pessoas. Mas as pessoas querem pregar sem estar muito tempo com Jesus, né? Mas o discípulo, aí você vê o que é estar com Jesus. Os discípulos, então, ele tem que passar por um processo. Tem gente que fala assim, eu estou esperando dar aquele toque para eu trabalhar com célula, para eu me envolver mais, é aquele start. Amado, ser discípulo é um processo. Olha para os discípulos de Jesus. Sabe, eles tinham que pagar um preço, eles abriam mão do conforto. Olha aqui, eles subiam monte. Eles subiam monte com Jesus, não era para ir lá ver foguinho, não. No monte, passar a noite. Sabe, então, eles tinham que subir monte. Jesus muitas vezes levava eles para o deserto. Caminhava no deserto, eles andava, não era de carro, não, a pé, né? Sabe, enfrentavam lutas, enfrentavam inimigos, enfrentavam tempestades. Aí eles iam sendo forjados.
O discípulo, ele é formado, mas ele também é forjado, porque quando você está perto de Jesus, você recebe o calor. Forja é isso. E as pessoas não querem ser forjado, quer ser folgado. Não forjado. Forjado é assim, né? Aquelas forjas de antigamente, né? Acho que o processo hoje ainda é o mesmo. Né? Pegava o material lá, o aço, o ferro, pegava lá numa ferramenta, na pinça lá e colocava lá no fogo, e quando estava vermelho, tira para moldar, né? Tira do fogo, põe na bigorna e pega a marreta e pá, pá, pá. E aí, quando para de mudar, é porque esfriou. Quando você para de ganhar a forma de Jesus, é porque você está frio. Aí pega de novo e leva para o fogo. Aí quando está vermelhinho, volta para a bigorna, e pá. Sabe, se você não aguenta a pancada da palavra, é porque você está frio. Então vamos tacar fogo aí. Então, sabe, o discípulo, ele é forjado, ele é formado, não tem a fórmula mágica. Então, veja, Jesus, então, ele quer fazer discípulos. E no texto que nós lemos, Jesus chama 3 dos seus 12 discípulos, e ele leva esses 3 para um monte, chama Pedro, Tiago e João para ir para o monte. E sabe, Jesus tinha um costume de ir para o monte. Em 2 ocasiões ele levou 3 pessoas, ele levou esses 3 discípulos, né? Pelo menos que é o citado na Bíblia. Mas ele normalmente ia para o monte, ele normalmente ia sozinho para o monte. Mas aqui Jesus então chama os 3 discípulos, porque Jesus, ele teria uma experiência sobrenatural lá naquele monte. Provavelmente, nessas subidas de Jesus aos montes que ele ia sozinho, ele sempre tinha essas experiências sobrenaturais. Mas aqui, ele chama os discípulos para ir, é o texto que nós lemos aí, e ele chama esses discípulos para ir com ele. Então, veja, quando Jesus ele ia ao monte, era para ter um pouco de privacidade. Normalmente ele ia ou de madrugada, ou ele ia de noite, porque é quando a multidão não vai. Ovelha também não vai, sabe? Ovelha não vai. Então, ele ficava mais sossegado, porque só os discípulos que o acompanhavam, e ele, quando queria mais privacidade, ele falava para os discípulos: espera aí no pé do monte, que eu vou lá em cima. Então, ele fazia isso sempre. Então, ele fazia isso por causa da privacidade, mas também, amados, o lugar de privacidade é um lugar de intimidade. Jesus, ele mostra que ele ia ter essa intimidade, e além disso, amados, além de um lugar de privacidade, um lugar de intimidade, o monte, ele significa um esforço, sabe, é ir no lugar e uma hora, aonde uma pessoa comum não vai, aonde a multidão não vai querer subir um monte de noite, de madrugada, e muitas vezes nem as ovelhas vão querer ir. Então, quer dizer isso. Então, sempre que a Bíblia fala de esforço, está falando fala de monte, está falando também de um esforço para buscar a Deus. Escuta, aqui fala, cantamos uma música aí que eu nem sabia, né? Se eu sacrificar aquilo que me custar, tu escutarás o meu clamor, né? É mais ou menos isso. Se inclinará, né? Escutará, é que escutará não ficava muito bem para cantar. Mas tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Sabe, o que está falando? Sabe, está falando que Deus, Ele espera de nós atitude que custe algo. É isso, não é fazer sacrifício de se machucar, de caminhar de joelhos, subir escadaria, não é nada disso, é um esforço de quem sabe que vai no lugar para poder receber algo. Se eu falar para você, olha, você amanhã, você tem que acordar às 3:30 da manhã, porque 4 horas,
da manhã, tem que ser 4 horas da manhã. Eu quero que você vai lá em tal lugar, lá no centro da cidade, porque tem reservado lá para você 10 mil reais. Você vai falar, sério, pastor? Sério, Deus mandou eu te dar 10 mil reais. Não vou nem olhar, porque ele não mandou dar para ninguém. Mas se eu falar assim, você vai falar, pastor, não vai brincar com os meus sentimentos, ele sabe que eu preciso. Gente, é capaz de você nem dormir, de você ir lá passar a noite lá. Vai ficar em vigília. Sabe? Porque, então, veja, não é um sacrifício, lógico que é um sacrifício, mas a recompensa, você que acredita tanto na recompensa, que você não está nem vendo. Então, é isso, o monte, é isso, é você saber que tem um Deus, e só está esperando você desligar de tudo, parar, para você ir no monte. E não estou dizendo que necessariamente é um monte, sabe? O monte é apenas algo que simboliza um esforço que você vai fazer para estar no lugar onde você crê que você vai ali receber. Então, veja, por isso que Jesus, então, ele chama os discípulos para estar com ele, para que fossem testemunha e pudessem experimentar algo que ele normalmente experimentava. Por que que Jesus segurava tantas pontas aqui como homem? Porque ele mantinha uma comunhão com Deus, ele tinha experiências novas com Deus, sempre. Sempre. Então, é por isso que Jesus, ele aguentava tudo. Agora, monte não é um lugar para morar. Por isso que os discípulos, quando vê aquilo, falam, Senhor, vamos fazer 3 tendas. Pareceu o Chaves, né? Sei lá, o Kiko, quem é que fica... Jesus, na realidade, estava mostrando uma visão espiritual, porque não tem contato entre vivos e mortos, mas Jesus, em espírito, sendo de Deus, ele só deu uma visão daquilo que acontecia e que podia acontecer para que eles então pudessem ter essa experiência. Mas então o monte não é um lugar para morar, mas é um lugar para nós irmos sempre. Mas eu já fui. Esse é o grande mal. Eu já sei o que tem lá no monte. Então veja, quando Jesus leva, por que ele não levou os 12? Por que ele levou só 3? Podia levar os 12? Mas eu creio que nessa ocasião, Jesus levou 3 para testemunhar do que acontece no monte, de quem paga o preço. E Jesus levou só 3 para deixar 9 ali, para poder nos ensinar e mostrar o que acontece quando a pessoa não paga o preço para ser um discípulo. Ela só olha para Jesus, gosta, está perto, mas tem o título de discípulo, mas ainda é apenas uma ovelha, ou quem sabe apenas alguém da multidão. Então, veja, Jesus então leva esses rapazes, esses discípulos, para terem essa experiência, para poder, depois de subir ao monte, para que eles pudessem descer ao vale e ajudar os aprisionados, amados, pelo diabo. É isso que acontece, porque o que acontece? Eles passam a noite lá em cima, e aí desce pela manhã, depois da
E a voz de Deus é, olha, tem hora de você falar, mas tem hora de você calar para ouvir. Pare de querer dar solução para tudo, apenas escuta. Ele é meu filho. Pedro foi tão impactado que ele ficou por dias sem falar. Imagine Pedro sem falar. Imagine o Pedro sem falar. Por dias, né? Aqui está dizendo, né? Eles calaram-se por aqueles dias. Né? Então eu quero dizer, amado, Jesus queria para que eles viessem, e Jesus só levou 3, para que os 9 discípulos que ficassem embaixo pudessem ver a diferença. E quando Jesus desce, interessante, desce ao vale, o vale, aonde Deus quer que a gente suba, para ter experiências, para poder trazer ao vale, para libertar as pessoas. E quando Jesus desce, e aqueles discípulos que foram atônitos, lá estão os 9, e de repente uma multidão, ali no pé do monte, e aí, chega um pai desesperado, Senhor, o meu filho está miseravelmente endemoniado, está sofrendo, o demônio joga ele para cá, joga ele para lá, ele fica gritando, e é horrível, ele se machuca todo, se quebra todo, e eu trouxe ele para os seus discípulos, libertá-los, mas os seus discípulos não conseguiram. Queridos, quem fica só no pé do monte, não tem poder. Sabe, não faltar para esses discípulos, não faltava o conhecimento. Eles andavam já com Jesus há algum tempo, mas sabe o que faltava? Faltava o poder do Espírito Santo, a autoridade que nós precisamos ter em experiências com o Espírito Santo de Deus. Então, sabe, amado, discípulo sem poder não dá prazer para Jesus, pelo contrário, Jesus fala, até quando eu estarei com vocês? E vocês vão fazer eu sofrer. Jesus ficava triste de ver as pessoas sofrendo, e ele já treinando os discípulos há tanto tempo, e eles sem poder expulsar um demônio, curar um jovem, um garoto, sei lá a idade que ele tinha, adolescente, um jovem, que estava sofrendo. Então, eu creio que Jesus levou só 3 para mostrar o que acontece com aqueles que não se esforçam um pouquinho mais para subir o monte. Aqueles que se detêm no pé do monte por causa, talvez, das circunstâncias adversas. Então, sabe, amados, subir a um monte é mover-se para buscar mais de Deus. Mesmo que a gente se canse, esteja cansado, exausto, como os discípulos, mas eles estavam lá, no lugar que eles deveriam de estar, e não aonde eles não queriam estar. Nós vivemos dias de muito comodismo, sabe? Veja que esses discípulos tiveram uma experiência sobrenatural, e Deus, Ele quer nos dar experiência, mas Ele está falando para nós crermos e nos movermos. Nós precisamos acreditar, amado. Tem gente que olha, vai ter um acampamento. Gente, acampamento é subir a um monte. Eu, quando olho para acampamento, se eu for olhar o trabalho que dá um acampamento para líderes, para pastores, a responsabilidade que dá isso para líder, a gente nunca se meteria nessa encrenca. Nunca. Já passamos cada uma, já sofremos cada ameaça, já passamos tanta noite sem dormir, foi tanta coisa que já aconteceu, sabe, mas, queridos, eu olho para o resultado, a experiência, quando a gente move pessoas ao sobrenatural, a buscar o sobrenatural, a se esforçar, a gente faz tudo, amado, porque a minha vida foi impactada quando eu subia ao monte, quando eu pagava um preço, quando eu não tinha dinheiro para pagar um acampamento que era caro para dedéu.
ficava quase o ano todo pagando prestação minha e da minha esposa para a gente conseguir ir num acampamento que era caro. E hoje a gente aqui, os pastores, o Eduardo, a Adria, que também tiveram experiência como eu, de Sandra, lutam pela mesma coisa, para fazer barato. A gente faz um acampamento agora de 4 dias, lá para cobrar R$ 150 das pessoas, para dar comida, e adolescente pra caramba, que come que nem ferrugem, traça. E graças a Deus por eles. Porque eles creem, e a gente tem prazer em levar todo mundo, toda igreja. É gente que dá trabalho, é gente que abandona e volta para trás, é gente que não quer mais vir para casa, tem de tudo. Então, sabe, amado, eu quero dizer para vocês, fazer a obra de Deus não é fácil, né, Abraão? Não é fácil a obra de Deus, ela é desgastante, sabe, ela é muito desgastante. Estou eu aqui, sabe, prova viva, mas eu quero dizer, vale a pena, é gostoso saber que você gastou sua vida para Deus, para a obra de Deus, e o discípulo é aquele que diz, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, faça de mim o que Tu queres, me prepara para o melhor, sabe? Mas a gente percebe que muitos líderes abandonam a obra, líderes que abandonam a obra, sabe? Eu preguei no último discipulado isso, Paulo, ele teve problema nas igrejas, diz os estudiosos, que ele teve problema lá naquelas igrejas do Apocalipse, sabe, as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, foi porque, amados, líderes abandonaram. Ele cita vários, como ele cita Demas, me abandonou, amando mais o presente século. Ele cita líderes de igreja que por falatório, que por decepção, abandonaram a obra. E eu quero dizer, amado, isso aconteceu porque Paulo não estava lá, Paulo estava preso e não podia levar eles a terem mais experiências com Deus. E muita gente volta atrás, sabe por quê, amado? Porque não é fácil. Se nós não buscarmos um renovo, sermos cheios do Espírito Santo, amado, nós não vamos aguentar as decepções com pessoas, as críticas, ainda líder cobrando, além de todo o cansaço que a gente passa, amado, pessoas acabam desanimando, porque falta um novo enchimento, falta ali receber um gás. Sabe, eu olho para Moisés, ele subia muito ao monte, né? Ali em Êxodo mostra, eu falo, acho que tinha uns montezinhos mais baixos, porque tem uma hora ali em Êxodo que parece que ele subia e descia todo dia de monte, né? Ele subia para falar com ele, e Moisés subiu para falar com Deus, e Deus fala, vai lá e fala isso para o povo, e ele desceu para falar com o povo, e aí Moisés voltou para Deus, e subiu de novo para falar com Deus, e Deus mandou ele, gente, o Monte Sinai, segundo, eu não tive coragem nem de ir lá para olhar o Monte Sinai, ainda fui em Israel, mas não fui lá, mas segundo o apóstolo Joel, lá no revisão, esse ano, ele falou que ele levou a turma dele, mas ele sabe que o monte era duro para subir, né? E então ele disse que ele marcou meia-noite para começar a subir, né? É normal subir à noite, até por causa do calor, mas ele então levou a turma, e ele falou, eu vou levar à noite mesmo, né? Podia até levar mais cedo, né? Mas ele chega muito cedo. Mas levou meia-noite e disse que quando clareou, 6 horas da manhã, e o povo ainda já cansado de subir, 6 horas andando, né? 6 horas subindo, mas não está chegando. Quando deu 6 horas, clareou, o povo olhou para cima, nós vamos até lá. Estava no meio do caminho ainda. Mas aí eles olhavam para baixo, falavam, mas eu já subi tudo isso, eu vou voltar sem chegar lá, então eu vou em frente. Então, aí eles subiram mais umas 5 horas para chegar lá no topo. Então, veja, não é possível que Moisés subia sempre esse monte. Mas, Moisés, quando ele sobe esse monte, o Sinai, esse monte longo, ele sobe e chega lá, ele tem uma experiência com Deus. Eu não tenho tempo para falar dos montes, mas ele teve uma experiência com Deus lá em cima do monte. Deus vem. Mas eu fico imaginando isso, pega as tábuas de pedra, assim, 2 tábuas de pedra, e diz que Deus, com o dedo dele, milagrosamente, né, como só Deus pode,
escreveu os 10 mandamentos, ou parte dos 10 mandamentos, dos dois lados da pedra, das duas pedras. Mas Deus avisou, olha, agora você desce, porque o povo lá fizeram um bezerro de ouro. Então, lá, fazendo festa com bezerro lá de ouro, como se fosse Deus. Vai lá. Moisés então desce, não sei quantas horas, caminhando, descida, né? Mas ele desceu, chega lá no pé do monte. Eu achei interessante, eu conversei com a Sandra. Josué estava lá no pé do monte. Josué não sabia o que estava acontecendo lá, porque ele ficou ali, esperando o seu líder. Que coisa impressionante. E aí, então, ele, vamos lá, Josué, vamos lá. Aí, escuta de longe barulho, e Josué, interessante, eu li isso, Josué fala, Moisés, ouça o alarido de grande festa. O povo está feliz na congregação. Moisés olha para ele, Josué, isso mostra que Josué não sabia, né, Josué? Isso não é um alarido de festa, de júbilo com Deus, não. Isso aí é besteira que eles estão fazendo, é festa de idolatria. Mas quando Moisés, não Abraão, Moisés chega lá, com as tábuas, a palavra de Deus diz, ele chegou com as tábuas escritas por Deus. Oi? O funk correndo solto. Tum, 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 tum. E chega lá, aquela festa de idolatria. Eu não sei, mas ele já sabia, porque Deus tinha avisado, né, Josué? Deus tinha avisado Moisés. Mas quando Moisés chega, que ele vê aquilo, eu acho que a hora que ele vê Arão, porque Arão era o sacerdote, a hora que ele vê Arão no meio da farra, ele fala, Arão, o que é isso? Arão ainda cara de pau, você começou a demorar muito, eles pediram para eu fazer um Deus, eu pedi para eles entregar o ouro, e eu fundi, e fiz. Que bonitinho. Aí Moisés pegou aquelas tábuas, e diz assim, as tábuas escritas dos dois lados, pelo próprio dedo de Deus. Ele pega as duas e pá! Decepção, ficou mal, amaldiçoou o povo, morreu um monte de gente, e ele nervoso com o povo, amaldiçoando, e aí, quando passou a raiva, gente, não durou nada, né? Aí Deus falou, prepara mais 2 pedras e volta para cá, volta para o monte. Aí vai ele lavrar 2 pedras, preparou 2 pedras, e vai lá para cima. Aí agora na segunda vez, quando ele desceu, segunda experiência, ele foi renovado, foi tão renovado, que é quando ele desceu brilhando, que ele tinha que pôr um véu no rosto dele, a glória resplandecia no rosto dele, e foi tudo diferença. Então eu quero dizer para vocês, um líder quando está esfriando, ele precisa de uma nova experiência, porque nós passamos por decepções, mas não são as decepções que vão fazer alguém cheio da glória de Deus desistir. Nós vamos em frente, nós vamos caminhar, nós vamos nos esforçar e nós vamos buscar a glória de Deus. Nós precisamos de novas experiências, e no dia a dia nós precisamos sim de orar, nós precisamos de nos esforçar. Quando Deus, quando Jesus aqui fala para os discípulos, eles falam, por que nós não conseguimos expulsar? E Marcos e Mateus falam, olha, essa casta só sai com jejum e oração. Está falando, sabe, vocês precisam se esforçar mais, vocês precisam buscar mais a minha face, vocês precisam buscar mais algo espiritual, investir mais no espiritual, sabe, amado? Mas eu quero que você saiba que a maioria dessas pessoas que sobem no monte, realmente, elas têm uma experiência, mas alguém diz assim, mas por que alguns vão e não mudam, por que alguns vão e não sentem nada, vão aqui, vão lá, sabe, queridos, eu também tenho dito isso, e eu encerro falando isso, o que acontece é que muitos não vão com o coração certo, é igual o encontro para essas pessoas novas, é como subir ao monte para ter uma experiência, sabe, e muitos vão com um espírito crítico, religioso, cheio de preconceito. Ai, olha, a pessoa brincando, olha a roupa que aquele lá está.
sabe? Não é assim que eu ouvi falar que é crente. Então vão cheios de preconceito, vão de uma maneira que, sabe, que não vai para receber, não vai pronto para receber. Então, é religiosidade. E alguns, amados, como Moisés, por não se preparar para as decepções, até com pessoas que levaram ele para Deus. Às vezes, estão lá e de repente está chegando, está saindo de lá, está chegando na igreja, pronto. Lá ficou arrepiado, chorou, tudo, recebeu a glória de Deus. Quando chega já quebra a pedra, tudo que foi falado, tudo que Deus fez. Então, eu quero dizer para vocês que essas duas coisas são coisas importantes, mas na maioria dos casos, escute isso, na maioria dos casos que as pessoas vão e não alcançam, é porque elas não conseguem, elas não estão acostumadas a parar. Está pensando lá fora, está pensando no filme que vai passar, está pensando na criança que ficou em casa, está pensando nas horas que vai dormir, na janta que vai comer, no lanche que vai comer, está pensando na conta que vai pagar amanhã. Sabe, amados, o nosso grande problema é que nós não conseguimos parar. Nós não conseguimos parar e nos conectarmos a Deus. Porque quando a gente faz isso, Deus manifesta a glória dele. Às vezes o fogo de Deus está caindo e nós estamos com a cabeça longe daquilo que está acontecendo. Sabe, eu encerro agora falando essa passagem, o pessoal do louvor já pode vir para cá. Tem pessoas que não conseguem vir na igreja e ficar sem olhar celular. Isso é tão triste. Estão aqui, estão lendo mensagem. E não consegue experimentar a glória de Deus. Sabe, a tentação de Jesus mostrou aquilo para nós e permitiu que aquilo acontecesse com ele, porque ninguém manda, nenhum diabo conduz Jesus a qualquer lugar, se ele não permitir, não tiver um propósito. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus foi para o deserto, o diabo o levou a um monte muito alto. Muito alto. Por que o diabo levaria Jesus? Porque Jesus quis mostrar para nós o que o diabo faz com a gente. Ele não liga muitas vezes da gente ir no monte, a gente se esforçar e ir para o monte. Mas chegando lá em cima, o que o diabo fez? O diabo então, a palavra de Deus diz até em Lucas 4, que num relance, ele mostrou para Jesus todas as coisas boas desse mundo, todos os reinos gloriosos desse mundo, num relance, e falou para Jesus, mandou Jesus olhar para baixo, olhar para esse mundo. E é isso que o diabo faz. Às vezes a gente sobe no monte, mas o diabo quer que a gente fique olhando para baixo. Olhe, eu te darei tudo isso, se prostrados me adorarem. Mas naquele momento Jesus nos ensina, imediatamente, ele levantou, tirou os olhos do mundo, e olhou para a palavra, ele olhou para o alto, e falou, está escrito. Está escrito, porque o diabo falou, se você me prostrar, se você prostrado me adorar. Muitos não adoram deliberadamente, mas muitos se prostram diante do dinheiro, diante das riquezas, se prostram diante de um bom trabalho que vai tirar você da presença de Deus. Muitos se prostram, mas Jesus olhou para o alto e disse, está escrito, somente ao Senhor seu Deus adorarás. Então eu quero dizer, amados, muitos vão até a um lugar alto, o diabo não consegue impedir, porém chegando lá, a pessoa não tira os olhos do dinheiro, muitas vezes que ela está perdendo. Alguns até ficam com o celular para fazer um negócio naquele dia. Alguns estão lá, mas a cabeça não está lá, está nesse mundo. E o que Deus quer é que nós saibamos dos ardis de Satanás.
aprenda a se esforçar um pouquinho mais. Essas pessoas se esforçaram, essas pessoas que vão ao encontro, algumas não quiseram, falaram: não, eu já frequentei a célula todos esses dias, agora eu quero ficar descansando, eu trabalho a semana toda, eu vou pegar um sábado e um domingo para ir para um encontro. E nós falamos: olha que absurdo, mas nós falamos a mesma coisa. Ai, nesse feriado eu quero descansar, ai, eu não tenho dinheiro. Aí aparece uma viagem com alguém, não, é baratinho, nós vamos ficar todos os dias, olha, R$500 em 3 vezes, R$600 em 3 vezes, vai você, sua mulher, seu filho, mas só isso, só. Então eu quero dizer para vocês, não perca a oportunidade. Essa é uma igreja de discípulos. Deus quer fazer milagres não só na sua vida, mas por sua vida. Deus tem uma obra, então decida ser um discípulo. Feche os seus olhos. Eu creio que é um tempo, nós estamos numa festa, numa celebração, e numa celebração tem a palavra de Deus que nos conscientiza. Deus tem uma unção, Deus tem revelações tremendas, experiências novas. Ai de mim, se eu não buscasse experiências novas, eu não estava à frente da igreja durante tantos anos. Eu já teria me esgotado com tantas decepções, com tantas frustrações, mas a recompensa é muito maior, e eu faço por Deus, e é para Deus, porque Ele nunca desistiu de mim, e Ele nunca desistiu e nunca vai desistir de você, mas Ele quer te derramar uma unção, te dar novas experiências, aquilo que vai te dar um gás tão grande, que você não vai estar nem vendo as dificuldades, você vai sair, você vai buscar, porque você sabe que a recompensa é tão grande. Oh, feche os seus olhos, porque Deus, Ele quer te conduzir. Essa é uma igreja de discípulos. Ele quer te conduzir, não apenas como alguém da multidão, que só busca milagres, não só como uma ovelha que só quer a provisão. Ele te dá tudo isso, você é uma ovelha, seja uma ovelha, mas não pare por aí. Deus quer continuar suprindo, mas Ele quer fazer pessoas parecidas com Ele, e você é o chamado, é a chamada. Você é escolhido, é escolhida por Deus para manifestar a glória dEle nesse mundo. A glória dEle em você resplandecerá. Busque novas experiências em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem, Deus dá, Deus tem prazer em derramar esta unção. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, porque esse poder eu conquistei para você, para te enviar debaixo de um poder, de uma unção.